Oi gente, pra quem é novo por aqui, eu sou a Lud e esse vídeo que eu tô trazendo hoje é um formato um pouco diferente. Eu quis juntar duas coisas que eu gosto bastante, que é a edição de foto e histórias que sejam macabras, misteriosas ou algo nesse sentido. E o vídeo, a foto, a imagem não tem relação alguma com a história que está sendo contada, tá? São duas coisas separadas. Eu só quis trazer esse novo formato para ver o que vocês vão achar. Bom, então se você gosta de histórias macabras e gosta de edição de foto, eu sugiro que você assista até o final. Eu vou contar pra vocês a história da Barbara Ulbrich. Bárbara, ela nasceu na Polônia no ano de 1817. Só que quando ela nasceu, o nome que ela recebeu dos pais dela era Ana. Vocês vão entender um pouco mais pra frente o porquê que houve essa troca de nome, mas agora no começo então eu vou chamar ela de Ana. E os pais dela, durante a juventude dela, vieram a falecer. Ela e outras 3 irmãs tiveram que, bem dizer, se criar sozinhas. E os pais dela eram muito religiosos, assim como era comum na Polônia naquela época. E o sonho da Ana era crescer e se tornar freira. Então, quando ela fez 21 anos, em 1838, ela se juntou a um convento na cidade de Varsóvia, na Polônia também. Esse convento tinha um treinamento, uma espécie de treinamento, eu não sei qual é a palavra certa para isso, mas ela tinha esse período de 2 anos antes de poder concluir os estudos e fazer os votos, né, de castidade, os votos do convento mesmo. Nesse período de 2 anos, infelizmente, a Ana começou a apresentar alguns distúrbios de comportamento. Especula-se que tenha sido isso o motivo dela ter saído, ela acabou saindo, sendo expulsa do convento. Especula-se que para não perder a reputação e para não sofrer aos olhos da população em geral, o convento optou por pedir para Ana se retirar do convento. Ela não conseguiu concluir os seus estudos. Mas, como era um desejo muito grande, uma vontade muito grande, 2 anos depois, em 1840, Ana tentou novamente entrar em outro convento. Dessa vez era um convento das Irmãs Carmelitas, na cidade de Cracóvia. Cracóvia era uma cidade livre, uma cidade polonesa mesmo, enquanto a cidade de onde a Ana vinha, a cidade onde ela nasceu, estava sob domínio da Rússia, né? Propriedade da Rússia. Então ela teve um pouco de dificuldade de entrar nesse convento das Irmãs Carmelitas na Cracóvia, porque, né, tinha essa questão do governo ser diferente e tudo mais, mas ela acabou conseguindo. Nesse convento das Irmãs Carmelitas, o treinamento antes do juramento era de 1 ano. E ela conseguiu fazer e fez o seu juramento. Quando ela fez o juramento foi quando houve a troca do nome. Ela deixou de se chamar Ana para se chamar Bárbara Teresa de São Stanislau. E esse convento onde ela entrou, onde ela conseguiu passar pelo treinamento e fez os votos perpétuos, era um convento extremamente restritivo. A palavra, não sei se essa palavra existe, mas era um convento que ele não permitia nem que a pessoa saísse do território do convento depois que ela fizesse os votos. Então eles eram muito rígidos. Tá, então legal, a Bárbara, antes Ana, conseguiu passar por todo esse processo, conseguiu conquistar aquilo que ela planejava, que ela sonhava. Por alguns meses, depois dela fazer os votos, foi tudo bem, correu tudo normal. Mas depois de algum tempo ela começou a apresentar novamente alguns comportamentos estranhos. Muito tempo depois, alguns estudiosos levantaram a possibilidade dela sofrer de um tipo extremo de ninfomania. Então vocês imaginem, uma freira com comportamentos de ninfomaníaca. Alguns dos comportamentos que ela apresentava na época eram começar a rir no meio da igreja, no meio de uma missa, rir de gargalhar assim, sair correndo e dançando nua pelo convento. E em alguns casos extremos, ela começava a jogar objetos nas freiras. E naquela época, era normal manter a pessoa isolada para que ela pudesse se livrar daquele mal que estava dominando o corpo dela. Acreditava-se que ela era dominada por espíritos negativos, espíritos ruins, né? Forças do mal. Então a pessoa ela era isolada.
até passar aquele sintoma. A Ana, por algumas vezes, ela mesma começou a se isolar sozinha, a se trancar, quando ela percebia que isso ia acontecer. Mas, né, como você está dentro de um convento, tá sob juramento, tem um monte de coisa, a sua liberdade fica meio restrita. E um dia invadiram o quarto dela, estava trancada a porta, e invadiram e pegaram ela dançando nua, né, daquele jeito, rindo e gritando sozinha dentro do quarto. Ela não respondia às vezes quando chamavam pelo nome dela. E depois desse episódio resolveram prender ela em uma sala. Então deixou de ser uma coisa que ela tinha um episódio de crise assim, e isolavam ela até passar os sintomas, para uma coisa muito maior. Resolveram prender mesmo ela, efetivamente. Algumas outras práticas que se tinha na época, além de prender a pessoa, se isolar a pessoa já não estava mais funcionando, a pessoa podia passar por alguns processos de tortura, como cortes, esfolar a pele, colocar sanguessuga, até queimar, com a intenção de que aquele sangue ruim, aquele sangue com energias ruins, com as forças do mal, as forças das trevas saíssem do corpo da pessoa. Então ela passou por tudo isso. Depois que ela foi presa numa espécie de porão, num quartinho pequeno, próximo ao local onde ficavam os dejetos de todo o convento. Depois de um tempo, começaram a passar o alimento para ela por um buraquinho na porta. Os dejetos não eram retirados. O quarto onde ela estava era totalmente fechado. Só tinham 2 janelinhas no alto. E essas janelinhas elas foram cobertas, não sei se por tijolos ou pedras na época, porque ela se pendurava nessas janelas e ficava se mostrando e fazendo gestos obscenos para as pessoas que passavam pelo lado de fora. Então foi completamente fechado, ela não tinha nem contato com o sol. Quando as freiras prenderam a Bárbara nessa cela, elas esperavam que fosse por um curto período de tempo, porque até então ela tinha crises temporárias. Mas acabou que essas condições nas quais ela foi colocada durou 21 anos. E, obviamente, essa decisão de manter ela presa teve o efeito contrário nela. Ao invés de ajudar, acabou agravando a situação. Dentro do convento, era tudo muito restrito, né? As pessoas não eram autorizadas a sair da área do convento, então a notícia ficava ali por dentro. Mas um dia a notícia se espalhou, foi para fora, chegou a outros conventos. Ali dentro todas as freiras sabiam, todos os funcionários sabiam, todo mundo sabia das condições da Bárbara. E um dia essa notícia acabou se espalhando para fora. Então chegou um momento em que essa história chegou nos ouvidos de uma pessoa que resolveu escrever uma carta para os governantes, para as autoridades da cidade na época. As autoridades não queriam ter atrito, né, com os religiosos. Eles acabaram chamando um bispo para conversar e perguntar sobre essas questões. E esse bispo, chamado Antoni Galedzki, ele falou: não, isso é impossível que isso esteja acontecendo dentro de um convento, de forma alguma. Mas eventualmente ele acabou aceitando que as autoridades fossem lá, porque quem não deve não teme. Isso já era 20 de julho de 1869, alguns dias depois da Bárbara completar 52 anos. Então as autoridades acharam que tinha alguma coisa muito estranha aí, falaram com o bispo e foram até o convento. Chegaram lá, a gente quer falar com a irmã Bárbara Ulbrich. As freiras desconversaram, tentaram arrumar desculpa, fizeram o que podiam, mas acabaram cedendo também. Então elas levaram as autoridades até o quartinho onde estava a Bárbara. E quando eles entraram lá, os relatos eram de um cheiro insuportável, de azedo com fezes. E o quarto totalmente escuro, porque não tinha nenhuma entrada de luz, né? As janelinhas tinham sido tampadas. E uma figura agachada, encolhida num canto, e
que ela começou a se mover e eles perceberam que era uma mulher. Ela pesava 34 quilos. 34 quilos. Agora eu quero ver quem é que me convence que uma mulher de 34 quilos precisa ficar trancada daquele jeito porque joga coisa nos outros. Que força que uma mulher de 50 anos e 34 quilos tem pra jogar coisa nos outros. Enfim. Bom, como havia essa legislação, esse acordo de que ninguém que tivesse feito os votos podia sair do monastério, das terras do monastério, as autoridades ainda deixaram ela lá mais uma noite. Conversaram com o bispo, falaram, olha, é verdade. E o bispo, quando ficou sabendo, ele falou, não, eu vou resolver isso agora. E ele fez o desligamento dela do convento. E aí, as autoridades puderam ir lá buscar ela e encaminhar ela para o tratamento. Bom, algumas freiras foram acusadas, né, de cárcere privado. Eu não sei exatamente os nomes, porque o nome da lei e da acusação muda, né, nos outros países. Mas elas foram acusadas de cárcere privado, de tortura, todas essas coisas. Se eu não me engano, foram 3 freiras. Algumas outras pessoas também foram acusadas como cúmplice, porque todo mundo sabia da história. Todo mundo do meio religioso ali na região sabia da história. Quando essa história veio a público, a população se revoltou, invadiram o convento, a polícia local precisou ir lá intervir, porque senão eles iam quebrar tudo, enfim. E essas 3 pessoas que foram acusadas, elas passaram um tempo sob julgamento, né? E no fim das contas elas foram liberadas. Por quê? Os médicos constataram que não era possível saber se a condição da Bárbara era prévia ou posterior ao momento em que ela começou a ser presa. As freiras até em certo momento acabaram sendo exaltadas, sabe? Como se elas tivessem feito a benfeitoria de cuidar de uma mulher com necessidades especiais que provavelmente ficaria jogada, largada num canto e gastando ali alimento, gastando cuidados com ela, que não era obrigação, enfim, esse tipo de coisa. Sabe, é absurdo. Como não conseguiram provar que a situação dela agravou depois de estar lá dentro, então as autoridades entenderam como as irmãs tendo realmente cuidado dela e não torturado, trancafiado uma pessoa que precisava de cuidados. O médico na época que examinava as irmãs no convento, ele falou para elas que ela precisava de tratamento psicológico. Só que elas falaram, não, a gente não pode deixar isso acontecer porque ela fez o juramento. Ela não pode sair do território do convento. Então não deixaram ela sair para receber o tratamento adequado. E mais do que isso, elas estavam preocupadas com a reputação do convento. Enfim, deixaram a mulher presa por 21 anos, foram absolvidas. Né? Tanto as pessoas responsáveis por deixá-la presa quanto as pessoas que sabiam e não contaram nada. A pessoa que escreveu a carta se descobriu depois. Era um contador que trabalhava no convento. E o nome dele era Antoni Gaziorovski. O Antoni não conhecia a Bárbara, mas ele ficava tão perplexo, tão admirado, num sentido negativo, assim, né, de espantado, com as coisas que falavam, das condições dessa mulher, e cada vez mais as pessoas se importavam ainda menos com as condições dela, que ele falou, não, isso não pode estar certo, isso não pode estar normal, alguém precisa vir investigar isso. E foi quando ele escreveu a carta. Depois de ser resgatada, então, a Bárbara foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde ela viveu o resto da sua vida, falecendo aos 81 anos, em 1898. Nenhuma foto nunca foi tirada dela, não se tem um registro visual da imagem dela, a não ser aquelas caricaturas ou ilustrações que fizeram na época para ilustrar as reportagens que saíram nos jornais. Mas foto, registro dela mesmo, não se tem. E, gente, o que vocês acharam? Eu quero saber, quero que vocês deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam desse formato de conteúdo e o que vocês acharam da história em si. Aquela coisa também, não deixem de curtir, compartilhar, salvar, comentar e tudo que seja possível interagir pra me incentivar pra eu continuar trazendo esse material, esse conteúdo. Ah, mais uma coisa, essa história que eu contei aqui, tem um livro sobre ela, chama A Freira no Subterrâneo, se eu não me engano, de Camilo Castelo Branco, tá bom? Então até a próxima!